Beleza, pessoal, vamos aos números. Nós temos as grandezas que são importantes na análise colométrica. Temos o Faraday. O Faraday corresponde a uma carga de 1 mol de elétrons, que é 6,022 vezes 10 a 23 elétrons. Temos o Coulomb, que é uma quantidade de carga elétrica que é necessária para transportar por uma corrente de 1 ampere durante 1 segundo. Então, durante 1 segundo, uma corrente de 1 ampere ela transporta uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga é dada em Coulomb. Temos a carga do elétron. Essa carga do elétron de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é a quantidade de carga do elétron. Um Faraday vai ser 6,02218 vezes 10 elevado a 23 elétrons vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, um Faraday corresponde a 96.485 coulombs. Quantidade de eletricidade. A carga Q, que é a quantidade de eletricidade, ela resulta da corrente constante pela amperagem operada por T segundos. Então é assim que funciona a análise colométrica. A passagem de uma corrente constante, que é dada em amperes, dividida pelo tempo. Então temos Q é igual a IT. Outra equação que nós vamos utilizar é a lei de Faraday. A lei de Faraday ela vai relacionar o número de mols do analito, então, da substância que estamos procurando, dividido pela carga elétrica, a quantidade de carga elétrica, que é dividida pelo número de elétrons que está envolvido na reação, vezes o valor de Faraday. Então temos aí o número de elétrons envolvido vezes 96.485, que é o valor de Faraday. Então vamos exemplificar o que é cada um. Temos o cálculo da carga Q e a fórmula dessa equação para achar a quantidade de eletricidade, que é igual à corrente constante de amperagem pelo tempo, é igual a A, que é a amperagem da corrente constante, vezes o tempo, vezes 60 segundos por minuto, que é igual a amperes por segundo, igual a C, que é Coulomb, que é a nossa unidade de medida, que é Coulomb. Então, o tempo de formação do produto é multiplicado pela amperagem e também multiplicado por 60 segundos por minuto. Outra equação que nós vamos utilizar, temos aí o exemplo da lei de Faraday. Temos aí uma corrente constante de 0,800 amperes, ela foi empregada para depositar cobre no cátodo e oxigênio no ânodo. Então temos uma célula eletrolítica aí, presença de cobre e de oxigênio. E a corrente que passa nessa célula é de 0,800 amperes. Então o exercício nos deu aqui o valor da amperagem de 0,800 amperes. Essa reação ela ocorre até a formação do produto em 15 minutos e 2 segundos, considerando a inexistência de outra reação redox. Por que a inexistência de outra reação redox? Conforme eu havia falado no começo do vídeo, para que ocorra uma análise colométrica, não podemos ter a existência de outra reação no meio, porque se tiver outra reação, essa reação vai interferir na nossa análise. Então, é necessário que tenha apenas uma reação, que é essa: a deposição do cobre no cátodo e a do oxigênio no ânodo. Aqui nós temos as duas semi-reações. Temos o cobre 2+, ele está recebendo 2 elétrons e formando cobre sólido. Temos 2 moléculas de água que perde 4 elétrons, forma gás oxigênio e 4 íons H+.
Temos aqui a fórmula, que é a quantidade de eletricidade, que vai ser igual a amperagem vezes o tempo de formação desses produtos, do gás oxigênio e do cobre sólido, multiplicado por 60 segundos por minuto, que é dado em amperes por segundo e em coulomb. Então, a amperagem, a corrente constante, que é 0,800, multiplicado aqui pelo tempo. Vamos corrigir aqui que o tempo é 15,2 minutos. O exercício nos deu aqui é 2 minutos. Aqui, 15,2 minutos, não 15,5. Que vai ser igual, multiplicado por 60 segundos também, por minuto. E vai nos dar um resultado de 730 amperes por segundo, que é igual a 730 coulombs. Então essa é a quantidade de eletricidade nessa célula eletroanalítica. Passamos então para descobrir o número de mols do cobre. Então fazemos um para o cobre e outro para o oxigênio, um para o cátodo e outro para o ânodo. Nós temos que a equação que é o número de mols vai ser igual à quantidade de eletricidade dividida pelo número de elétrons envolvidos vezes o Faraday, a quantidade de Faraday. Então, a informação que nós temos, a quantidade de nosso Q, nossa quantidade de eletricidade, que deu 730 coulombs, dividido pelo número de elétrons envolvidos. Na semi-reação, nós temos, para o cátodo, 2 elétrons envolvidos, multiplicado pelo valor de Faraday, que é 96.485. O resultado disso vai ser 3,78 vezes 10 a menos 3. Depois que temos o número de mols, é só calcularmos a massa, que é o que o exercício está pedindo. Para calcularmos a massa, é o número de mols vezes a massa molecular. Então, 3,78 vezes 10 a menos 3, multiplicado por 63,5, 63,5, que é a massa molecular do cobre, que vamos ter 240 gramas de cobre sólido formado, analisados colometricamente pelo nosso aparelho. No oxigênio a mesma coisa. Pegamos a quantidade de eletricidade, a nossa carga, dividimos pelo número de mols envolvidos vezes o nosso Faraday. Então, 730 coulombs dividido por 4 elétrons envolvidos. Vamos lá na semi-reação, observe que tem 4 elétrons envolvidos na semi-reação da água para a formação de oxigênio, porque temos 2 moléculas de água aqui. Multiplicado esses 4 elétrons pela quantidade do Faraday, 96.485. Resolvemos essa divisão e temos o número de mol, 1,89 vezes 10 a menos 3 mols de oxigênio. Para calcularmos a massa, pegamos então o número de mols e multiplicamos por 32. A massa molecular do oxigênio é 16, mas nós temos o O2, que é o gás oxigênio, então temos 2 oxigênios, então temos que dobrar a massa. O resultado disso vai ser 0,0605 gramas. Aqui nós temos o exemplo da coulometria potenciostática sob potencial controlado, que é o que havíamos falado no método eletroanalítico. O potencial do eletrodo de trabalho ele é mantido sempre a uma constante. Então essa coulometria ela é controlada. Temos uma corrente que ela vai ser mantida constantemente até o final da reação. Ela ocorre uma consequência de um decréscimo nessa corrente, mas de forma controlada, devido conforme o analítico vai sendo removido da solução e sendo depositado. Isso evita que ocorra reações paralelas que vão interferir na análise. Então temos a carga, que é dada em coulombs, ela é obtida por essa integral na curva pelo tempo. Então temos aqui no gráfico essa parte na vertical, que é a parte da corrente, da amperagem, e essa parte na horizontal, nesse eixo, o tempo. Essa curva, que é a curva da corrente, da reação, e toda essa área aqui
é a nossa integral, nossa carga. Aqui temos um exemplo de como funciona a célula coulométrica. Ela consiste em um eletrodo, que é um gerador, no qual o reagente ele é formado por um eletrodo auxiliar. Então tem dois eletrodos. Esses eletrodos eles participam de maneira separadas para que não ocorra interferência. Então o eletrodo gerador ele deve ter uma área relativamente grande, uma tira retangular ou um fio enrolado de platina. Temos aí um exemplo da determinação coulométrica do ácido ascórbico com iodo, onde no eletrodo gerador temos a deposição do iodo, no eletrodo auxiliar temos a presença aí da formação de gás hidrogênio. E por fim nós temos aqui uma imagem do titulador coulométrico, que é utilizado para fazer titulações através da célula com esses dois eletrodos com titulação coulométrica. Então é um aparelho que utiliza e nos dá resultados bem rápidos e com precisões bem interessantes.